E se eu dissesse para vocês que nos anos 90, existia um garoto com apenas 20 anos de idade, antes de ter ganho uma bola de ouro, e até mesmo antes de chegar ao Barça, já havia disputado 115 jogos e marcado 103 golos. Isso parece meio assustador. Eu poderia mostrar para vocês aqui um vídeo de 5 segundos dele aos 16 anos, que será suficiente para convencer alguns de vocês que ele era o maior de todos os tempos. E é assim que as pessoas se apaixonaram por ele. Isso o tornou famoso mundialmente, antes mesmo de ter uma idade suficiente para dirigir um carro. Ronaldo Fenômeno. O jogador que quando tinha somente 16 anos, deixou todos de boca aberta. O que ele jogava era simplesmente muito absurdo. Para uma criança sem futuro, hoje ele faz parte da lista dos maiores jogadores que o futebol já acolheu. Então, peço que deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer, porque hoje nós vamos conferir a ascensão do Ronaldo Fenômeno aos 16 anos. E tudo começou quando Ronaldo matava aulas para participar de alguns testes de futsal em um clube da sua cidade chamado Valkyrie Tennis Club. E o mais engraçado é que naquela época ele ainda não tinha percebido do talento que ele possuía. Quando ele viu que lá havia 50 crianças para fazer testes, ele se convenceu que não tinha chance de conseguir. Então, ele disse a todos que era guarda-redes, porque essa posição era menos disputada. Certamente que naquela posição ele teria uma vaga, e Ronaldo estava certo disso, mesmo sendo tão óbvio que ele não era guarda-redes. Depois de alguns jogos no banco de suplentes, enquanto o Valkyrie perdia por 2-0 para o Vasco da Gama, foi daí que seu treinador decidiu colocar o garoto no ataque, para ver o que iria acontecer. E de fato, algo extraordinário aconteceu. Foram 4 golos na conta do Ronaldo e uma incrível virada. Depois disso, ele se tornou o jogador principal da equipe, e ao final da sua primeira temporada, ele já havia marcado 166 golos. E houve um jogo em que ele simplesmente fez 11 golos. Bom, a partir daí, você já pode imaginar que naquela época, Ronaldo não tinha mais dúvidas sobre as suas habilidades. E de fato, ele estava convencido que seu chamado era o futebol. Ronaldo afirmava que o futebol era o seu primeiro amor. Apesar desses feitos dentro de campo, as coisas não estavam boas dentro da sua família. Aos 12 anos, com seus pais passando por um divórcio, Ronaldo disse à sua mãe que tinha abandonado a escola para se dedicar ao futebol. Ela ficou furiosa com isso e disse que ele não teria futuro e que não seria ninguém na vida. Por mais que ela tentasse, ela logo percebeu que não havia nada que pudesse fazer, pois ela trabalhava 12 horas seguidas em um restaurante. Não havia como ela garantir que ele não estava matando aulas para jogar futebol. E por mais louco que possa ser, essa foi a melhor decisão da sua vida. Nos próximos 2 anos, a sua fama cresceu de forma extraordinária. Aos 13 anos, ele se mudou para Social Ramos e aos 14, ele se mudou para o São Cristóvão e atuava apenas pelas categorias de base de sub-20, apesar de ser 6 anos mais jovem que todos ao seu redor. Depois disso, Ronaldo já despertava a atenção dos grandes e não havia como evitar. Primeiro, ele fez um teste pelo Flamengo e ficou extremamente feliz, pois era seu clube de infância. E ele foi aprovado. E novamente, eles o chamaram para o segundo teste, mas se recusaram a pagar as suas passagens de ônibus, e Ronaldo não tinha condições para pagar as passagens. Eram necessárias 4 viagens diferentes para chegar ao centro de treinamento. Então, infelizmente, Ronaldo se viu obrigado a desistir do seu time do coração. No entanto, sua jornada obviamente não terminou por aí. Pouco tempo depois, 2 agentes entraram em cena e compraram os direitos do jogador por $7.000 e começaram a procurar um clube para contratá-lo. Botafogo rejeitou e São Paulo se recusou a pagar os $25.000 e Ronaldo permaneceu no São Cristóvão. E isso poderia ter durado ainda mais, se não fosse por um pequeno detalhe. Naquela época, o treinador do São Cristóvão era o Jairzinho, o astro da Copa do Mundo de 1970, e foi um dos maiores atacantes de todos os tempos. Bom, e naquela época, ele fez questão de recomendar pessoalmente Ronaldo ao Cruzeiro, e depois de assistir o garoto de 15 anos se juntar à seleção brasileira de sub-17 e ainda marcar 8 golos, tornando-se o artilheiro do campeonato sul-americano, eles não perderam chance de contratá-lo. A partir daí, as coisas ficaram realmente muito loucas. Muito rapidamente, após um mês ele estreou na equipe sub-20 do Cruzeiro e logo na primeira partida, ele fez simplesmente 4 golos. Antes mesmo de se adaptar à sua nova casa, ele se tornou o primeiro jogador amador da história do clube a se juntar à equipe principal em sua turnê da pré-temporada. E seu primeiro jogo no time profissional foi um amistoso contra o Belenenses de Portugal. Ronaldo fez um gol e os fãs literalmente aplaudiram a grande atuação do Ronaldo. E novamente Ronaldo enfrentou o Porto e eles tentaram contratá-lo. Mas o Cruzeiro, poucos meses depois de contratá-lo por um preço baixo, supostamente eles pediram ao Porto o valor de €1 milhão e o clube português desistiu da contratação. Naquela época, o Ronaldo tinha acabado de completar 16 anos. Quando outubro chegou, ele já havia se tornado titular indiscutível e a cada partida que ele jogava, ele marcava. Foram 17 golos em 10 partidas, incluindo 4 partidas na Supercopa e na Libertadores em sua estreia, ele marcou um hat-trick. Foi um momento definidor de carreira. Naquela época, o Ronaldo era um grande gênio. Ele estava na lista dos artilheiros da liga com apenas 16 anos. E o Cafu afirmou que foi a primeira vez que ele mostrou ao mundo que ele não era apenas um grande jogador, era um fenômeno. E ele não era o único impressionado com o garoto.
No mesmo ano, o olheiro do PSV, Hernan Brandt, estava no Brasil em busca de um substituto para Romário, após sua saída para o Barcelona. Se ele encontrasse alguém com a metade do talento dele, teria considerado um grande feito, pois ele marcou 128 golos em 145 partidas pelo PSV. Mas depois de ver Ronaldo, ele disse o seguinte: eu não podia acreditar. Eu não acreditei quando me disseram sua idade. Deveria ser impossível um garoto com 16 anos ser tão bom assim. Encontrá-lo deu sentido à minha vida. Tornei-me um olheiro com o sonho de um dia encontrar alguém como ele. Mesmo assim, não seria nesse ano que Ronaldo iria para a Europa. Primeiro ele se juntaria ao Cruzeiro para uma segunda temporada, dominando completamente o Campeonato Mineiro com 22 golos em 19 partidas, conquistando o prêmio de artilheiro e o título, acumulando momentos icônicos, incluindo um hat-trick contra o Atlético Mineiro e marcando um dos golos mais memoráveis da Copa Libertadores contra o Boca Juniors. Foi suficiente para deixar todos do país pressionando o técnico da seleção para convocá-lo para a Copa do Mundo. Com apenas 17 anos, se ele tivesse jogado apenas 1 minuto, teria se tornado o terceiro mais jovem a jogar uma Copa do Mundo, atrás apenas do Rei Pelé. No entanto, mesmo com tudo conquistado pelo Brasil, a única vez que ele entrou em campo foi para comemorar com seus companheiros de equipe. Embora possa ser um pouco decepcionante, apenas o fato de o nome de um garoto de 17 anos estar na lista da seleção principal mais famosa do mundo foi suficiente para despertar o interesse de todos, desde o AC Milan, a Juventus e o Ajax. O PSV estava praticamente fora para disputar a contratação dele, se não fosse por um pequeno fator. Durante o torneio, Ronaldo havia desenvolvido uma grande admiração por Romário, a quem via como seu espelho. Quando ele perguntou a Romário o que ele deveria fazer, é claro que ele aconselhou a se juntar ao seu ex-clube, porque o PSV seria como se fosse um meio para impulsionar a carreira do Ronaldo na Europa. Mas embora foi difícil não se juntar ao Ajax, tendo em conta que naquele ano eles ganharam a Liga dos Campeões, e foi o único troféu que Ronaldo nunca conseguiu vencer. Bom, e naquela época, quando Ronaldo chegou ao PSV, perguntaram a ele quantos golos ele faria. Ele disse 30, então todos não acreditaram. E bom, parece que realmente o Ronaldo não cumpriu com sua palavra. E ele achava que quando chegasse na Europa, ele seria recebido por muitos fãs. Mas não foi bem assim. Quando ele chegou, não havia praticamente nenhum fã esperando por ele, pois naquela época as coisas não funcionavam como atualmente. Ninguém sabia quem era esse garoto. Ele chegou ao aeroporto praticamente sozinho. E quando sua família veio para se juntar a ele, ele ficou morando com sua mãe e sua namorada no mesmo apartamento. E na Europa, o seu processo de adaptação não foi bom no começo. Até existiam especialistas aleatórios, acreditando que 6 milhões de euros era muito para um jogador jovem desconhecido, e eles disseram ainda mais que Ronaldo não tinha experiência e que fracassaria no futebol europeu. Mas eles estavam completamente enganados. Ronaldo fez um gol no seu primeiro jogo, 2 gols no seu segundo jogo e 3 gols no seu terceiro jogo. E mesmo assim, o seu time saiu derrotado pelo Leverkusen. Mas a atuação do Ronaldo causou um grande impacto na Europa. Muitos afirmavam que foi o momento mais importante da sua carreira. Depois do jogo, várias lendas elogiaram o garoto. Até mesmo o Beckenbauer e o alemão Dirk Kaiser, que declarou dizendo o seguinte: hoje testemunhamos um novo Pelé. Mas naquela época, o Pelé também não era muito conhecido na Europa. E conforme os meses se passavam, Ronaldo simplesmente não parava de marcar golos. E no final da temporada, mesmo que o PSV não tivesse conquistado nenhum título e tivesse terminado apenas em terceiro lugar, Ronaldo já havia conseguido cumprir a única promessa que havia feito a Romário. E ele havia quebrado o recorde dele, apesar do Romário ser facilmente um dos maiores jogadores de todos os tempos e ser quase 6 anos mais velho que Ronaldo. Quando chegou ao PSV com 30 golos na liga, Ronaldo superou a melhor marca do Romário durante seus 5 anos no clube. Apenas um jogador do PSV havia conseguido alcançar a marca de 30 golos, e a última vez que algum jogador havia alcançado esses números na era foi o Marco van Basten. Após essa grande temporada, os grandes clubes já estavam de olho nele, principalmente a Inter de Milão. Fez uma oferta atrás de outra, tentando compensar o fato de não ter conseguido contratá-lo 3 anos antes, mas o PSV nunca cedeu. E eventualmente, como forma de provar que não precisavam de Ronaldo, eles foram contratar alguém que acreditavam ser tão bom quanto o Ronaldo fenômeno. Nesse caso, trata-se do brasileiro Caio Ribeiro. Se você não se lembra dele, é porque provavelmente, quando ele deixou a Itália 2 anos depois, tudo que ele tinha conseguido é apenas fazer um gol. Isso é meio constrangedor. Bom, após um verão em que o Pelé aplaudiu de pé a grande partida do Ronaldo contra a Inglaterra, o Ronaldo estreou sua segunda temporada mais explosiva que nunca, marcando 4 golos em uma única partida da Supercopa da UEFA. E no início de outubro, ele já tinha 11 golos em 8 partidas. Depois de algum tempo, os primeiros sinais de alerta surgiram, após passar um surto de crescimento que fez o Ronaldo crescer 4 centímetros e ganhar 6 kg de peso. Ronaldo vinha reclamando desde o início da temporada que se sentia mal, e naquele mês, a dor em seus joelhos se tornaram insuportável, ficando fora dos gramados por 24 dias. Vê-lo em reabilitação era algo muito triste, e era impressionante sua determinação, que era fora do normal. Em um dos vídeos, ele disse o seguinte: eu preciso de futebol, eu preciso marcar golos, e isso é toda a minha vida. Se eu não puder fazer isso, eu... Bom, afinal de contas, ele nunca terminou essa frase, mas que todos podemos imaginar o que ele estava prestes a dizer. E com essa situação delicada do Ronaldo, todos começaram a temer pelo pior. Mas ele simplesmente voltou rapidamente, entrou uma sequência em que marcou 8 gols em 5 partidas, incluindo o hat-trick. É apenas sua segunda partida desde a lesão. Mas infelizmente em dezembro, o Ronaldo caiu novamente, após uma ressonância magnética. O pior foi confirmado. Além da inflamação no joelho, também havia uma calcificação e será necessária uma cirurgia em fevereiro. Finalmente foi realizado o procedimento e ele foi avisado para ter cuidado e dar um tempo à reabilitação. Mas em vez disso, ele continuou tentando forçar a equipe
equipe a deixá-lo treinar com o time principal. Bom, cerca de 5 semanas depois, logo após o PSV finalmente perder e cair para o segundo lugar na tabela, ele conseguiu voltar à lista de jogadores relacionados, mas ainda não estava pronto para entrar em campo. A saudade de fazer golos deixaram Ronaldo praticamente muito louco. Ele queria entrar em campo e ajudar a sua equipe a recuperar a posição. Então, ele entrou em um confronto com o técnico e ficou irritado por ele se recusar a escalá-lo, e com o PSV logo perdendo a liga para o Ajax. Quando Ronaldo Fenômeno recebeu apenas 15 minutos de seu tempo de jogo, ele ficou completamente irritado e começou a procurar maneiras de como sair no clube. E com sua atuação nos Jogos Olímpicos, mês seguinte dominando as capas de todos os jornais esportivos do mundo, não importava o quão assustadoras eram suas questões físicas. Dada sua grandeza, aparentemente todos os clubes da Europa estavam de olho nele, ainda ainda meio receoso para contratá-lo por conta da lesão. Já o Barça estava desesperado para contratar um atacante de primeira classe. O Barcelona estava disposto a pagar cerca de 15 milhões de euros para ter o jovem de 19 anos, que na época também havia certificado de deixar o PSV. Ronaldo estava tão aborrecido com o PSV que chegou a chamar seu técnico de estúpido e afirmou que até jogaria de graça pelo Barcelona. Bom, finalmente, um ano depois, após alguns problemas nas negociações contratuais do Barcelona, eles finalmente conseguiram contratar Ronaldo Fenômeno, quebrando o recorde da transferência de todos os tempos. Mas, há um tempo atrás, o Barça já estava prestes a desistir da contratação por medo das lesões que Ronaldo possuía. Tudo isso se tornou incrivelmente irônico, considerado que quando ele deixou o clube 5 anos depois, ele só conseguiu jogar uma temporada completa, ficando de fora um total de 777 dias. Um ano antes da sua chegada na Inter de Milão, foi perguntado a ele o seguinte: qual era o seu maior medo? Sua resposta foi: um jogador machucado. É a coisa mais triste que existe. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, inscreva-se no canal e tchau.